Muito boa tarde, almas corajosas. Iniciando por aqui mais uma live. Um dia a gente aprende com o doutor Fernando Cordeiro e doutora Marisa Souza. Vamos aguardá-los. Deixa eu anotar aqui. Um dia a gente aprende. E hoje a gente vai falar sobre mudanças. Mudanças. Cadê? Vamos gravar aqui. Fixar comentário. Já chegamos. Cadê? Vamos lá. Deixa eu chamar eles aqui, ó. Cadê Marisa? Bora. Fernando. Bora. Aí, chegou. Bora, Má. Mudanças. Desceu aí, Má? Aí. Aê! Deu Boa certo. tarde, minha flor. Deu certo. Boa tarde, minha querida. Estamos aqui nos nossos processos de mudança. Mais um né? encontrão. Mais um encontro, um dia a gente aprende. E hoje para falar sobre mudanças, Fernando tá chegando aí também. Gente, eu ainda tô no processo da minha mudança. Para quem não sabe, eu me mudei neste último final de semana de carnaval. Então eu ainda tô No processo vivo, né? vivendo na pele, Pois é. com as dores na lombar ainda, das caixas que carreguei e tenho carregado. E aí, Uma mudança. Fernando, Olá, chegou, Fê? cheguei. Boa tarde, tudo bem? Tava falando aí. bem-vindo. Bem, quer dizer que você tá de mudança, é isso? Ah, eu tô, Fê. Mudei nesse final de semana do carnaval, mas assim, até já entrando com o símbolo e depois a gente aprofunda, né? Amplia esse símbolo, como diria na visão junguiana. O símbolo é a mudança em si, né? No meu caso, eu mudei de casa. E assim, quantos processos não são necessários para que isso se realize, se efetive, né? Foi uma semana antes de limpeza, organização do espaço, finalizar últimos detalhes, tomada, coisa que funciona, que não funciona. A mudança em si e o desencaixotamento das coisas, né? Que é mais uma nova limpeza, mais uma nova organização, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Então, assim, eu já acho muito curioso como os processos da nossa vida, eles são simbólicos e a vida convida a gente a todo momento para olhar para o que a gente vive. E aí a gente aprofundar nisso, né? Falar assim, o que mais? Porque não é possível que a vida seja só mudar, trabalhar, pagar boleto, dirigir, fazer. A gente faz, mas tem algo além desse feito, né? Sei lá, já começamos. Oi, boa tarde. Ainda estou eu ainda estou em processo de mudança. Quanto tempo, Fê, que você está no processo de mudança? Não, já estou há quase 4 anos. Mas não, é isso, é um tempo de adaptação e depois você assenta, né? Aí você fala. É claro que, por exemplo, uma coisa é a mudança quando você muda para um país, né? Uma outra cultura e não que seja uma outra cultura, mas é um outro ambiente, né? E demorou muito tempo
para eu começar a dizer, eu tô na minha casa, entendeu? Assim, agora eu estou em casa. E mesmo assim, eu tenho essa coisa meio um pé lá e um pé cá, entendeu? Já vivi isso. É um pé lá e um pé cá. Então, não é algo. Claro, porque o meu trabalho está também no Brasil, né? A minha família no Brasil, meus amigos queridos no Brasil, eu sou brasileiro, então, assim, é impossível você, né? E que bom também, né? Porque, assim, tem gente que, por exemplo, faz uma mudança e fala agora aquilo que foi antes e que acha que isso é importante, isso não presta mais. Não faz mais Uhum, parte de mim, né? E é aquilo que a gente sempre fala em todas as lives, né? Você honrar aquilo que veio antes, uhum. né? Honrar e agradecer né? E essa sua mudança até de casa, né? Agradecer aquela casa, aquela oportunidade de estar naquela casa, ter comprado, não sei, alugado, enfim, não importa. E hoje você tem a possibilidade de fazer algo novo, de estar num lugar novo, Uhum. né? E então, assim, a mesma coisa no caso de que eu vejo muita gente que é expatriado, né? Eu vejo, o algoritmo acaba me entregando muita coisa em relação a isso, né? E como que as pessoas relatam aquilo que veio antes, que é a própria raiz dela, né? Ou o contrário, se muda para outro lugar e fica muito saudosista em relação ao país de origem e que não corresponde com a realidade também, É o famoso né? viver o aqui e agora. Exatamente. As críticas e que, na verdade, aquilo também que está te abrindo as portas para essa mudança, né? E não importa que tipo de mudança, você também tem que honrar e agradecer, né? E não é por acaso que essa mudança aconteceu na sua vida, para que algo Sim, sem dúvida. viesse para um aprendizado ou é A alguma Fabi compreensão do rindo seu ela sistema. tá rindo de desespero, que eu conheço a minha amiga. Eu tô falando por experiência própria, desculpa, E Fabi. eu tô sentindo porque tá na pele própria. Vou até ligar o ar aqui porque me Mas deu calor. é por isso que se chama Um Dia a Gente Aprende, né, gente? É, é, Tá fácil para quem tá fácil, levanta a mão. Ajuda aí. Não tá, né? mas é assim mesmo, é um aprendizado, né? E às vezes vem as dificuldades, às vezes você fala, aí assim, por quê, né? A gente se revolta e fica, por que tá acontecendo isso? Por quê? Né? Não, é pra quê? É olhar sob uma outra perspectiva. Ô, Fê, falando de Ah, problema, você não tem noção. Olha, vocês acompanharam uma parte desse assunto. A gente precisaria de um outro almoço daqueles lá para eu te contar, né? Porque vocês participaram de uma fase muito inicial. Foi um exatamente. ano até a mudança em si, 9 meses de obra. Olha, Que foi Nossa. tudo muito simbólico, né? Foi uma gestação, exatamente. Exatamente. E aí, o curioso, gente, assim, ó, a gente estava numa fase do processo que não tinha como dar rollback, como se diz o povo de desenvolvimento de sistema. A gente já tinha tirado tudo de casa, já estava tudo no caminhão, na porta lá do outro apartamento, e aí o elevador do apartamento novo parou de funcionar, tá? Não ia ter elevador. E aí eu falei, e agora? Não dá nem para voltar para casa. Tá aí parado. Olha, é assim, são tantos detalhes que é isso que você tá falando gente, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, mas isso é uma riqueza. É. Não é por quê, é para quê, né? Presta atenção no que tá acontecendo e espera um pouquinho, tem algo aqui. Claro que eu fiquei brava, fiquei Lógico. preocupada. As pessoas lá, né, os trabalhadores da mudança em si, que estavam ajudando a gente, caminhoneiro, todo mundo ali, esperando. horário de almoço, aquela tensão ali do momento. Mas vamos lá para a consciência junguiana da história. Como isso me afeta? Como eu lido, né?
vou ficar nesse porquê, mas que droga, esse elevador, e tem que vir alguém rápido, tem que alguém puxar o cabo lá de cima para mim. Como me afeta e como é que eu lido? Então, assim, é o tempo inteiro a vida trazendo oportunidades para a gente perceber os afetos de como somos afetados, né? E como é que eu respondo, como é que eu entro em movimento interno com isso que está acontecendo dentro de mim, né? Tipo, igual você falou de gente que sai do país, que abandona tudo, ou critica o passado, ou graças a Deus isso aqui eu me livrei. Sabe, a gente precisa se ouvir mais em como é que a gente lida com essas coisas, porque é aí que mora o segredo da felicidade, do sucesso, da prosperidade, da saúde. Todo mundo vem, né, nas terapias e nas consultas e em tudo, para tratar esses sintomas. Mas são nessas pequenas relações, a postura que a gente tem diante desses eventos é que estão impulsionando a gente para o mais ou para o menos. Para a saúde, né? Ou para doença, para prosperidade, e tem um monte de coisa oculta, né, gente? Que a gente não se dá conta mesmo, que a gente precisa de ajuda para poder olhar. Geralmente essas críticas elas vêm de uma dor, né? Você vê que tem uma dor por trás. Claro. É incrível. Sempre você fala, aí você começa a investigar, você fala, já sei de onde que vem isso, né? Ou a pessoa, enfim, conversando com a pessoa se dá conta, né? Uhum. Mas aí tem uma dor por trás, sempre. Mas desculpa, Marisa, eu interrompi. Eu tô vendo, Não, eu tô vendo você assim, tipo, tava se contorcendo aí pra falar alguma Não, não coisa. tava me contorcendo, não. É só pegar o gancho do que a Fabi falou para trazer esse impulso da mudança, que a gente gosta bastante da professora Lucilena Galvão, e ela fala muito sobre ela, monja, enfim. A única certeza que a gente precisa ter dos nossos processos, né? Você muda, você nasce mudando, né, de lugar, né? Do seu centro ali, vai. Então, assim, o tempo inteiro essas mudanças elas vão existir e a gente precisa existir com elas, né? E aí eu lembrei daquela figurinha que tem duas, aliás, eram, né? Tem uma borboleta, né? E uma lagarta ainda conversando. E aí uma fala para a outra: Nossa, você tá mudado, o que você tomou, né? E ela, decisões, né? Escolhas. Escolha. Então, você precisou, a Fabi, para mudar de casa, fez uma escolha. Tomou uma decisão, ainda que ela tenha levado um ano de programação, e dentro desse um ano, uma programação também foi feita para essa mudança acontecer. Para você mudar de país, mano do céu, Nossa, quanto que você teve que estruturar? Mas o que antecede a mudança é a decisão, em alguns aspectos. Por outros, existem situações que eu tive que mudar, né? E aí, em algumas mudanças da minha vida, ouvindo vocês, eu percebo, algumas eu escolhi. Eu só não imaginava que o processo ia ser tão dinâmico, ia sair lá no furacão, cair para todo lado. Mas em outras, eu também não tive escolha. Eu tive que mudar, né? Então, mudar de estado civil, por exemplo, de casado para divorciada, é um processo que se prolonga no tempo e ainda essa continuidade ainda acompanha, assim, com vários desafios. Mas o que eu acho mais bacana disso aqui, que o Fê falou, né? Essa frase eu anotei aqui: saudosismo sem viver a realidade. Então, quando eu faço essa mudança de um lugar para o outro, mas eu ainda fico com a minha alma, né, presa ali nesse saudosismo, eu não estou fazendo mais nenhuma das duas coisas. Eu nem saí de lá e nem estou vivendo aqui. É falta do agora, né? Exatamente. E olhar para essas mudanças, mas assim, com esse lugar também, né, do nosso querido Spinoza, né, espinosando a vida, como que a gente se vê afetado por isso, esses afetos, mas como também isso pode me trazer uma potência de agir. E aí eu falo isso no lugar de gestão de conflitos mesmo, porque o tempo inteiro tá, e aonde essa mudança agora pode te remeter nessa potência de agir com o que você tem? Porque se a mudança já aconteceu e você não tem mais escolha, o que faz?
Agora precisa só voltar um pouquinho aqui, porque eu fiquei curiosa para saber o que aconteceu com os móveis no caminhão, meu Deus do céu. Não, subiu, subiu. Chegou o técnico lá no tempo e subiu, deu tudo certo, né? Você que tinha Mas subido com a cordinha, aquelas cordas, teve sabe? Do uma que piano. ficou Do puxando. piano. Ô Marisa, isso que você trouxe, eu queria até complementar, porque tem um. Eu olho a coisa, né? Eu gosto de ver o movimento das coisas. Então, assim, o movimento de mudança, né? Existe um momento que é a decisão, mas a mudança, a vida, melhor dizendo, ela é um movimento. Total. E aí tem um ensinamento, né, do povo celta, dos druidos, que é a gente se silenciar, não só deles, mas eu vou trazer eles porque é uma das minhas referências, de silenciar para antever a mudança. Então, sabe esses processos que a gente fica quieto, se observando, não é observando o lugar, é se observando e perceber essa mudança chegando em mim. Porque vem, às vezes, né, de um incômodo, de uma situação, trazendo, por exemplo, para o campo do trabalho, né? Todo mundo aqui já deve ter sentido vontade de pedir as contas em algum momento, de mudar de trabalho, de sei lá o quê. Você vai percebendo uma coisa acontecendo, seja no ambiente, ou seja em você, você não se sente mais naquele lugar, sabe? Vai acontecendo algo. E se a gente tem esse hábito de se auto-observar, de ir percebendo essa mudança chegando próximo de mim, aí chega uma hora que a gente decide. E aí, a hora que a gente decide, precisa de um tempo, né? Sim. Voltando para o exemplo aí da casa, foi 1 ano. Por quê? Porque apesar de ter sido decidido, existe um tempo para as coisas se modificarem. São outras mudanças para que a minha mudança se efetive. E não é só minha, né? Não. Então, todos os meus vínculos e tudo que está conectado com essa ação de mudar de casa, de mudar de trabalho, de mudar de país, de mudar o relacionamento, de mudar o estado civil. Porque como você bem trouxe, a maioria das mudanças, a gente ainda vai ficando com esse movimento conectado um tempo. Uhum. Alguns vínculos, chega um momento que, ok, rompe, encerrou, você segue seu caminho, eu sigo o meu. Agora, tem vínculos que eles não se desprendem, né? Por exemplo, o vínculo de um relacionamento afetivo, a gente sabe muito bem que teve uma conexão, cada um vai seguir a sua jornada num dado momento, mas existiu algo e aquilo continua, né, numa certa conexão, talvez numa vibração um pouquinho mais fraca, mas aquilo perpetua, aquilo fica, né? Existe uma Inclusive a mudança de casa também, né? Até você se adaptar à ambiência, né? A descobrir a nova padaria, o novo posto de gasolina. Nem fala. Se adaptar, acho que essa palavra, a adaptação, permeia muito a mudança, inclusive acho que é o que o Fernando mais deve experimentar até hoje, né? Para além da mudança, sem as adaptações, como que essa mudança também se efetiva? É clima, é como o meu corpo reage, né? No caso dele, é outro continente, é outra temperatura. Outra lógica. É outra lógica de pensamento. Né? Você vê que, por exemplo, agora é inverno. E assim, é época de carnaval inverno. Isso pra gente no Brasil, isso é inconcebível. É Natal, Ano Novo, é inconcebível. Tudo bem que eu passo Natal, Ano Novo aí. Mas, então muda tudo, né? E assim, até você se adaptar, até você falar, não, agora realmente eu tô, né, no aqui e agora, como você disse, é difícil. É assim, não é rápido. Não é rápido. Não É é que rápido. o corpo tá, mas tem um ego que
queria que fosse alguma coisinha ali diferente. Por que carnaval não pode ter calor, né? E aí fica resistindo ali, brigando com a mudança. Eu vou contar uma que aconteceu comigo uma vez. Eu fiz um intercâmbio uma vez para a Austrália. E eu amo pãozinho, certo? Aí teve um dia que eu saí da escola morrendo de fome. Aí, assim, necessidades básicas do ser humano, certo? Pirâmide de Maslow, quem lembra das aulas de administração. Pirâmide, a base da pirâmide, fome, necessidades básicas, fome, lugar de abrigo e tal. Eu com fome. Eu entrei no mercado, eu tinha certeza, gente, certeza que eu senti cheiro de padaria lá no fundo do mercado, igual tem aqui. Fui seca lá no fundo do mercado, me dei com a cara numa parede, acabou o mercado, não tinha padaria. Comecei a chorar, porque a pessoa tava com fome. 3, 4 horas da tarde. Eu tinha certeza que eu ia resolver meu problema ali e não. Aí comecei a chorar no corredor do mercado. Aí veio um atendente ali do mercado. O senhor tá precisando de alguma coisa? Né? Eu falei, eu queria um pãozinho. Ele me levou numa prateleira cheia de pão. Tinha pão sírio, pão de forma, de tudo quanto é jeito que vocês podem imaginar. Mas não era o pãozinho. Eu senti o cheiro de um pãozinho francês que só tem aqui, nas padarias de fundo de mercado que tem aqui. Pois é. O corpo, a cabeça, como essas coisas, principalmente quando a gente está com alguma das necessidades, né, não atendidas, necessidades básicas, fisiológicas, emocionais, de pertencimento. Quando alguma dessas necessidades não estão atendidas, a nossa cabeça, dá tchutchu. E aí vem essa necessidade de adaptação. E por que é difícil, né, Fê? Porque não adaptou. Eu não estou entendendo ainda como é que isso funciona. E um monte dessas coisas são todas inconscientes, né? Não, tem uma Não, e tem gente que estrutura, né? Não, e tem gente que quando você comenta alguma coisa, fala, mas eu não faria assim. É aí que tá também. É aquilo que a gente fala, é sair da boa consciência. Porque a mudança é sair da boa consciência. Porque senão você fica lá e fala, não, eu não vou enfrentar o frio, não vou enfrentar as dificuldades, não vou enfrentar, eu vou ficar aqui. Como colocou aqui a Ana. A Ana, desde né? Porto Alegre para Santos. Só o clima é Brasil, mas só o clima, meu Muda Deus tudo. do céu, né? E a cultura, isso já muda muita coisa. E às vezes é a opção, né? Vou viver a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, vou ficar para sempre aqui. E o entorno que se adapte também. Só que, inevitavelmente, você não vai viver o quê? Coisas novas, né? Não vai ter um repertório. E é isso que eu falo muito quando eu falo de gestão de conflitos, é com essa intenção e com essa consciência. É diferente de você fazer uma mudança, sabe que vai mudar, que vai enfrentar desafios, enfim, como é. Agora, você intencionar ser este observador, né? Para fazer isso e falar, e sair desse lugar e falar, olha isso aqui que está acontecendo. Como que eu lido com isso, né? Trazer para esse lugar de autorresponsabilidade, de consciência, porque a mudança ela tá vindo aqui, eu vou surfar nela, né? Deixa eu tomar cuidado aqui, porque senão vai ser um caldão aqui. Pode até... Muitas vezes a gente olha e toma uns tombos mesmo. Mas, de novo, como é que você se levanta, né? E mudar de casa, e aí quando você fala de casa, eu lembro da casa daqui, né? Da casa também do coração. Quando a gente fala também da casa do coração, eu tô querendo dizer das mudanças que são necessárias elas serem internas, né? Então, as mudanças visíveis de casa, de país, de estado, essa eu tô vendo, mas quando interno, aqui dentro, eu tô em lugares que eu mudo, mas eu também não mudei, ou eu preciso mesmo mudar aqui internamente, senão eu não vou sustentar essa base da postura, né? Eu não vou mudar interno, eu não vou trazer para a postura também, para isso ser diferente na minha vida. Senão a gente muda de casa, muda de tudo e não muda. Não, e até para sustentar essa mudança de casa, você precisa interno. Ter essa mudança interna. Primeiro. Senão você Não, não sustenta.
Tem, é igual o lance de turista, né? As pessoas que vão nos lugares, vai, viaja, conhece, 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 mas não muda, não absorve, não vivencia, não viaja. É a diferença de viajante e de turista. Você mudou de ambiente, você mudou, passou um tempo em algum lugar, mas não te afetou, não te tocou, não te transformou. Tem um conceito que eu acho muito interessante, né, dentro da psicologia junguiana, que é esse mundo do inconsciente e o mundo consciente. Então, o ego precisa se transformar. É ele que precisa evoluir, né? Para, em outras linguagens, a gente desenvolver, se iluminar o espírito e tal. O ego precisa mudar. E aí, quando que tem uma transformação? Quando esse ego, ele consegue transitar no mundo do inconsciente, ou seja, aprender, observar, crescer, se desenvolver e concordar com as mudanças que esse inconsciente está propondo para ele. Total. Porque senão acontece justamente isso, né, Mar, que você falou. A pessoa muda, mas não muda. Mudou de casa, mudou disso, mudou daquilo, mudou de marido, mudou de nome. Tem gente que muda até de sexo e não muda. Continua lá um pau duro, preso. A Gabriela lá, eu nasci assim, morri, você vai ser assim. Isso não é mudança, isso não é transformação, né? A transformação normalmente custa, né? A gente também já falou disso em outras lives, quanto é importante a gente aprender a se despedir e pagar o preço dessas mudanças também, né? É, encerrar o ciclo, né? Trazer essa completude mesmo. Para Ó, que a Ana colocou uma frase aqui importante, ó. Se estivermos abertos para mudanças, elas vão nos transformar. Exatamente, Ana. Se tem transformação, não há mudança. eu intencionei uma mudança esse final de semana, Ai, meu por Deus. exemplo. Eu e minhas aventuras, eu adoro. Público assim, Marisa? Você não quer mandar uma mensagem depois? Eu decidi fazer uma viagem sozinha. Normalmente eu viajo, eu vou encontrar alguém, vou na casa de alguém, de alguma amiga de outro lugar e tal. E aí, nesse final de semana, eu fui para uma praia que eu nunca fui, que não tinha ninguém, que eu não conhecia nada e nem ninguém. E isso me traz um desconforto, né? Embora eu amo viajar, mas para mim, ir para um lugar que eu nunca fui, que eu não conheço ninguém, que não tem ninguém, isso me traz um desconforto. Eu admiro quem não tem esse desconforto, ok, mas assim, essa sou eu, né? E eu não nasci assim, eu não vou morrer assim. Então, eu intencionei sentir esse desconforto. Como é pegar o carro, ir para um lugar, pegar uma pousadinha lá, chegar nesse lugar aqui. Ai, meu Deus. Aí, falei, bom, já que eu tô vivendo isso, eu vou fazer da melhor maneira possível. Claro, levei umas frutas, levei um vinho branco, levei um livro. E aí foi uma das melhores coisas, assim. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, Porque eu não é isso. fiz isso mais. Foi a frase do retorno. Você falando aqui e eu já, ai, que saudade de quando eu fazia isso toda hora. Pois é, fazer. Eu não tive essa, sei, esse incentivo, talvez, enfim. Mas eu fiz intencionalmente, vou fazer algo que eu não fiz e perceber como é esse desconforto. Por quê? Tem mudanças que eu não escolho, né? Elas também acontecem, né? Tem desconfortos que eu não escolho e eles acontecem. Tem desconforto que eu tenho que pagar por eles. Então, por que não? Porque sim, né? Você intencionar algo e ainda tirar o maior proveito disso, assim, de um pôr do sol, meu Deus do céu, de chorar de emoção. Então, intencionar mudanças, né? E eu incentivo isso, por exemplo, quando tem, né? Quando eu facilito a mentoria de divórcio respeitoso, esse é um dos primeiros pontos que eu falo. Experimentem num restaurante sozinha, né? Experimenta sentir, não, mas não tem mais ninguém, né? É o primeiro impacto que a pessoa também sente. Não, tem eu. Eu estou na minha companhia. Né? E os relatos que eu tenho, assim, é impressionante como a pessoa fala isso, mas eu falo, mas vai, eu tô contigo, vai lá que tô segurando na sua mão daqui. E depois, quando tem o feedback, fala, nossa, era isso, era isso. Era só ir lá, sentar, comer um prato gostoso, degustar a pessoa. Então, quantas
mudanças eu posso intencionar sabendo que vai ter o desconforto? Faz o monstro, né? Antes de experimentar, já acha que é um, né? E depois que você experimenta, você fala, poxa, eu achava que era tão difícil, que era tão difícil estar comigo mesmo, sozinho, num lugar desconhecido, né? E de repente você vê que não é tudo isso, pelo contrário. Nossa. Às vezes essa Solitude. solitude, né? Ela é É, necessária. é. Ela é E, necessária. e essa intenção, Fê, ainda digo mais, que eu me surpreendi, porque assim, eu fui tão aberta assim, com isso, quero viver isso, que assim, todas as pessoas que eu encontrei, que eu falei, no hotel, restaurante, o cara do quiosque, mas assim, gentilezas, assim, ao extremo, assim, tudo perfeito, porque eu tava ali não como uma reclamona, tô sozinha, eu quero estar comigo e é só gentilezas. Então, quando dentro dessa intenção, claro que os percalços são inevitáveis, mas eu senti esse outro lugar, sabe? É um refinamento, acho que nós também, né? Que com o tempo vai transformando tudo isso e trazendo mais oportunidades. Essa é uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que toda mulher, todo mundo, mas principalmente as mulheres, que a gente tá sempre nesse lugar de servir, 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 atender, 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 resolver, 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 principalmente a gente, mulheres, né? A Preciso. gente precisa fazer pelo menos uma viagem sozinha na vida, pra gente aprender quais são os nossos limites, quais são as nossas escolhas, porque você tá num lugar onde você, sabe aquela coisa assim de, aonde a gente vai comer? Você vai escolher onde você vai comer. O que Você você vai vai comer, né? escolher o Ninguém que vai você vai palpitar. comer. Você vai perguntar o que você vai pedir para. É, você viu alguma coisa interessante no cardápio? Não, você vai escolher. Você vai ter que levantar a mão e perguntar E onde que fica o ajuda. banheiro, onde que fica o ponto de ônibus, aonde que, como é que eu faço para ir para tal lugar. Você vai se perder, você vai se achar. E tudo isso de novo, né, gente? É muito, muito simbólico. Tem os perrengues, mas tudo a serviço do nosso próprio crescimento. Então, essa experiência de estar sozinha em algum lugar, seja num restaurante, num teatro, você sabe, né, Má? No meu caso, assim, eu preciso, o meu ego, né, que se o Matias estivesse ouvindo a gente aí já ia falar, mas também, né, o meu set já é de fuga, eu preciso tomar cuidado para não ficar demais sozinha. O meu desafio é na relação. É, eu sinto isso porque acaba entrando nesse lugar, né? Quanto mais eu posso fazer por mim. E exatamente isso. Um dia, um sábado à noite, eu me levei para jantar no árabe. Inclusive, lembrei de você, mandei até a foto para você, lembra? Mandei para você, Fabi. Aí saí do árabe, fui ver uma peça de teatro, voltei para casa, tomei uma taça de vinho, vi um Netflix e falei, gente, meu Ai, que Deus, delícia. Eu, que eu delícia. não posso ouvir essas histórias que eu já entro no saudosismo. Mas É isso para porque. mim é uma mudança É. interna, né? É uma mudança interna decidida e também sabendo que isso eu quero mudar esse desconforto. E aí ele vai ficando cada vez Mais menor, né? gostoso. Mas, exatamente. Meu desafio agora é viajar sozinha para outro país. Então, Nossa. aí, aí não me segurem. Como Mas é, dizia a é, é, minha avó, vai andar que o mundo é grande. mas é engraçado, né? Mas é engraçado que é isso que você falou do papel da Ah, mulher e do papel do homem. Porque, por exemplo, para mim, isso tudo eu já experimentei. Todas essas muito tranquilo, né, experiências. Fê? Muito tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Assim, tive que romper, lógico, lá atrás, há muitos anos, tive que romper essa barreira, muito novo, porque eu queria viajar, queria fazer as coisas sozinho, não tinha ninguém para ir comigo. Eu falava, então, assim, ou eu vou sozinho, É. ou eu não vou. Então, acabei rompendo, entendeu? Então, de viajar no Brasil ou para outro país sozinho, ir ao cinema sozinho e jantar sozinho, isso para mim é algo tranquilo. Para mim hoje é tranquilo. Assim, sempre, na verdade, talvez no começo, lá atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, mas também quando você tem 20 e poucos anos,
Também você não sente muito, isso não tem um impacto, né? Uhum. Então, para mim é tranquilo. É que E eu gosto acho da que isso que companhia, mas também gosto de estar sozinho. acho que isso que a Fabi falou remonta também a um outro universo, né? Sim, Remonta esse universo maternal também, né? de Então, servir. não, e dentro desse contexto, né, do ô mãe, faz isso, faz aquilo, Isso. e aí, de repente, não tem todo esse isso em volta, fala, uau. E você tem gente que também, de certa forma, lógico que não, sob uma outra perspectiva, mas que também você está sendo ali acarinhada e servida, que é o que você falou. Muito. Nossa, era só. Então, isso é bom e é necessário. Eu sei que talvez, lógico, às vezes isso é despretensioso, mas às vezes isso também às vezes é o trabalho da pessoa, mas é bom você sentir isso também. Sim. Quando alguém você está indo viajar, alguém te dá enfim, te trata bem, ou te dá um mimo, né? Alguma coisa assim. Eu até sei agora pelo meu aniversário. No meu almoço de aniversário, e vinha um aperol e vinha depois no final um bolinho. No final, a mesma coisa. Aí depois ia num outro lugar também de novo. E é gostoso isso. Olha, É só saiu, gostoso. saiu brindando a Perol em tudo quanto é lugar, que delícia. Nossa, meu aniversário o dia inteiro. Foi o dia inteiro a Perol. Era pra tudo quanto é lugar, você chegava e falava, aniversário dele hoje. Aí já vinha parabéns, já cantava em italiano, em Ai, que português, em delícia. inglês, e vinha com. E é gostoso. É, É gostoso isso. Essa Então, assim, saber também. e o papel e isso que você falou é importante, Fabi, e complementou com o que a Marisa falou, que a mulher o papel que foi colocada, não é que ela se Sim, colocou, sim. ela foi colocada na sociedade que é do servir, de sempre estar apostos, né? uma mulher acompanhar. Não, e não é só isso. Não Acompanhar. se esqueça que tinha exatamente, a gente tem uma cultura, tinha uma cultura que era muito mais forte isso, mas hoje em dia é menos. Mas ainda tem gente que pensa assim, que é Uhum. retrógrado, ou as esculturas até de outros países, a mulher sempre tem que estar acompanhada. Sim. Por que está fazendo uma mulher sozinha? Uhum. E por que a mulher não pode estar sozinha? Uhum. Pois é. Não é? Porque a mulher Exato. sempre tem que estar naquele papel de, não, ela tem que ter um homem do lado dela, né? Ou se ela não tem esse homem do lado dela para ela sair, ela tem que ficar em casa. Ou tem que sair com uma amiga. Será? É. Será? A mulher faz o que ela quiser. Tá sempre. Até no banheiro, né? Às vezes a gente tá num restaurante entre amigas, aí vai umas duas, três juntas no banheiro. Pô, mas não É. precisa vir junto. Eu lembro quando eu tive os meus filhos. Eu lembro quando eu tive meus filhos, às vezes levantava, tinha que trocar uma fralda, alguma coisa deles ali, né? Pedia licença ali na mesa. Aí sempre levantava alguém. Não, eu vou com você para te ajudar. Tá tudo bem. Se eu precisar, eu chamo, né? Mas o do meu filho aqui, eu acho que eu dou conta de resolver. E tem muito isso, assim. É que são várias situações, cada caso é um caso, né? Mas essa coisa de ter que estar sempre junto, tem que estar sempre num grupo. Claro que tem a questão da segurança, né? Também, assim, tem lugares do mundo Sim, e lugares que sim. a gente não vai, você não vai em determinado horário, você não vai em determinado. Infelizmente. Não deveria ser assim, Infelizmente, né? não deveria. Mas assim, eu lembro que quando eu fui viajar para outro país sozinha, a primeira vez, eu tinha 31 anos. E o que eu mais lia, né, na época ainda de Orkut, Nossa. que eu ficava lá me vendo as comunidades para ver, era me preparar para a questão da segurança. Porque o que tinha que levar na mala, né, as coisas ali, são dicas básicas, a gente vai se ajeitando. Agora, segurança, sabe? Esse lugar pode, esse lugar não pode, aqui é perigoso, aqui. Tanto que depois eu tinha uma grande vontade de fazer uma viagem em alguns países, a Árabe é louca, né? Também, para onde ela quer. E tinha uns lugares lá que não dava, né? Tinha que ir com alguém, não pode, não dá, entendeu? Então, mas ainda assim, eu falo para a mulherada, falo assim, vai para Bertioga, vai para Itu, né? Mas se aventura a ir sozinha, a chegar numa rodoviária e escolher um destino, a escolher um lugar onde você quer ir.
Porque, assim, é só tendo e vivendo essa experiência que a gente vai aprendendo, inclusive. Não é só essa experiência, tá, gente? Melhor dizendo. A hora que a gente se aventura nessas situações, num restaurante, de você escolher, você começa a aprender a dar limites. Uhum. Você começa a reconhecer as suas potências, seus limites, os seus limites próprios. E fazer essas escolhas que a Marisa tão bem colocou. Ah, hoje eu estou intencionando, hein? Eu estou escolhendo passar por esse perrengue para ver o que vai dar. E aí, no final, você descobre que, putz, foi muito legal. Ou você pode descobrir que fala, olha, sobrevivi, mas eu não quero fazer isso de novo na minha vida. Exatamente. Tudo bem. Mas são escolhas. Você viveu e agora você pode falar. Sim. Não ficar com a ideia do medo, da trava e nunca fazer nada, entendeu? Sim. Mas é isso. É, a mudança vem de dentro. Sempre. Muitas mudanças, gente. Muitas mudanças. Mas e aí, Fê? Agora vai ficar mais o quê? Uns 4 anos? Para ver se você encarna o português dentro de você? Não. Quando que você Não, vai não. deixar nascer o bigodinho do estereótipo? Não. Esse é o estereótipo, isso que eu ia falar. Não, eu acho que é isso. O brasileiro dentro de mim sempre vai estar em qualquer lugar que eu for. Ativo. É minha raiz, não tem como, né? Esse final de semana me perguntaram assim: é por acaso quando você vai para o Brasil as pessoas notam que se existe alguma diferença no seu modo de falar? Aí eu olhei e foi até uma pessoa daqui de Portugal. Eu falei, mas eu não mudei o meu modo de falar. Esse comigo, não tenho nada. Não, de jeito Não, nenhum. o seu acho que não. Não, nada. Porque às vezes a pessoa, para se adaptar a essa mudança, ela acaba, lógico, tem gente que acaba incorporando sem querer, mas tem gente que se adapta de uma forma forçada. Sim. Sim. E eu não sinto essa necessidade. E acho que, claro, pode acontecer um dia de repente trocar uma palavra, entendeu? Mas não é algo que eu fico pensando, eu tenho que trocar porque agora eu moro. Não. Ah, não, pensando não. Não. Mas eu pego sotaque rapidinho. Eu só não aprendo idioma rapidinho. Isso que eu ia falar, mas se tiver para mudança de Ai, idioma, meu me manda, Deus. amiga, me manda que eu posso Que passar vergonha sonho. por aí. Mas sabe Nossa, o que me eu veio aqui? trabalhei um tempo no Rio Grande do Sul, eu ficava tipo uma semana lá, eu voltava falando gauchês já. Nossa, eu não. Ia pro Nordeste, já voltava falando. Mas assim, sotaque eu pego rapidinho. Agora, aprender a falar inglês, que é bom, né? Assim, e me adaptar. Eu quero trazer outra provocação aqui que me Vai, veio. provoca. Não, nós falamos da mudança e aí falamos de decisão, de escolha, de adaptação. E aí me veio sobre também a consciência, a mudança através da consciência dentro do universo sistêmico do que a gente sabe, né? Quando eu desperto uma consciência e essa consciência, eu sou tomada por isso internamente, o que essa mudança representa em mim que ressoa já no todo, no ambiente, né? Nas pessoas que estão envolvidas ou onde nós estamos envolvidos também, né? Tem o Elton Euler, faço até a mentoria dele, ele fala, tudo muda quando alguma coisa muda. E é impressionante quando essa consciência nos chega, né? Como a Robi fala, nos é tomada. Aquele elevador parado, caminhão fechado. Tipo, não dá nem para ir nem para voltar. Para, respira um pouquinho. E aí, o que nessa consciência, o que muda internamente, e aí, de repente, essa postura reflete em tantas outras coisas, sem que eu precise fazer nada. Não que eu precise fazer nada, mas reflete no outro, reflete no campo, reflete no cliente, reflete na conta bancária ou reflete na sala. Da conta bancária eu já gostei. Como é que é? Volta um pouquinho os passos para eu poder anotar que eu não tomei nota. O que reflete aonde na conta bancária? Deixa eu ver. Isso, muda consciência, mudança de paradigma. Bastante coisa para mudar, para mexer na conta, né? Aí. Mas isso que você falou tô totalmente de acordo, porque assim
é a sua mudança de olhar, Exato. né? Quando a gente, por exemplo, está num, Pois a gente é, tá num mudei meu conflito com... olhar. Mudei Exato. meu Quando a gente está num conflito com alguém, por exemplo, se eu persistir, né, com um determinado olhar em relação àquela pessoa sem mudar o seu olhar, o conflito ele vai persistir. É a minha proposta na gestão de conflitos totalmente essa. É só mudar o Exatamente. olhar. É só mudança de olhar. E ainda assim, a proposta é mudar o seu olhar para você ter condições de gerir aquele conflito através de uma estratégia que emocionalmente não te prejudique e envolva com aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser alcançado para essa mudança também chegar. Só que essa outra perspectiva que ela vem o quê? Através do quê? Da consciência. Que sem ela não tem como. É quando a gente cresce, né? É o efeito do olhar no objeto ou no ser observado, né? A hora que a gente internamente você consegue ajustar, né? Você tá num olhar de conflito. Eu quero resolver isso, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. A hora que internamente você para e fala, opa, tem algo diferente aqui para eu fazer. É um pedacinho da autorresponsabilidade. O que está na minha mão agora? Eu tô focada no momento presente. Quem quiser saber mais, vai lá ouvir nossa leitura do livro Poder do Agora. Conseguir chegar neste lugar do agora, aí você olha, nesse momento, é mágico, mas são milésimos de segundos. A hora que você consegue transformar o seu olhar para aquilo que está acontecendo, né? Como diria nosso querido mestre Joel. É um centrar-se que tem, que ressoa, que atua e que expande para tudo. Pro o caminhão, o elevador que voltou a funcionar, a conta bancária, que essa parte ainda não fiquei boa, tá, gente? Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá um dia, mas vamos lá. E vai fazendo parte de tudo isso também, né? Porque um dia a gente aprende. Então. Um dia a gente aprende. Um dia a gente... Isso aí. Isso chega. Certo, meus queridos? Temos um episódio, então? Temos um episódio sobre mudança. Sobre mudança de olhar, mudança. Começamos com a mudança de casa, mas de novo, não é sobre a casa. Exato. Não é sobre o lugar, o trabalho, a relação. É sobre esse olhar, é sobre é uma mudança de movimento e de postura interna, né? Para que de fato haja uma mudança significativa nas nossas. Não vou nem chamar de vida, porque aqui também é só um pedacinho. É uma mudança significativa na nossa existência, né? No nosso ser. Esse crescimento que a gente propõe o tempo todo. Muito bem, meus queridos. Muito obrigada mais uma vez. Sempre muito bom bater esses papos com vocês. E logo mais, esse episódio vai estar disponível também no Spotify, também no YouTube, para vocês poderem assistir, ouvir e nos acompanhar. E quem tiver dicas ou sugestões de temas para a gente falar aqui, é só entrar em contato com a gente nos nossos perfis aí do Instagram, ou para quem tiver nossos contatos pessoais, deixar escrito aí nos comentários, que a gente tem uma listinha já de sugestões que vocês vão dando, outras que a gente vai tendo os insights, e que à medida que o tempo se faz propício, a gente vai trazendo aqui para poder conversar. Ai, Ana querida, olha quem chegou no finalzinho. Beijo, querida. Beijo, Ana. É a Ana que eu conheço, que eu não tô vendo aqui? Ana Torres. Sim, Ana Torres. Porto. Sim. Beijão, Ana. E é isso aí, um dia a gente aprende, né? Um dia a gente aprende. Seguimos aprendendo. Um beijo, gente. Um beijo a todos. Até mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.